Está aqui na mesa o vice-presidente da Câmara, o Michel Cari, e ontem o Michel fez uma live alertando que, se de um lado ele tem elogios dos seus eleitores, do outro lado ele tem até algumas ameaças feitas pelo fogo amigo, pela extrema-direita. E ele está aqui convidado pelo nosso programa para explicar realmente os elogios a gente já viu, sabe? A gente só não viu as ameaças, né? Realmente as pessoas elogiaram muito uma atitude que você não está condenando ninguém. Você mesmo disse que não está condenando ninguém. Você quer apenas que, como nós também, nós queremos que seja investigado. Se ele conseguir provar a inocência daquilo que está demonstrado pelas testemunhas, acabou. Ele vai ser liberado. Ô Michel, que história é essa de ameaça que você está recebendo? Agradeço muito pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, obrigado mesmo. Na verdade foram muitos elogios, como você disse, na rede social, foi um dos vídeos orgânicos de mais acessos que a gente teve, o de ontem, que foi postado, mas no inbox, por exemplo, no PPV vem diversas ameaças, né? Você entrou como homem e agora está se comportando como um menino, traindo o nosso lado, né? Vamos te encontrar, passo da Câmara Municipal, sabe? Precisamos conversar, olhando olho no olho, sabe? Então são coisas assim que tentam intimidar a gente, né? De alguma forma. Mas assim, várias mensagens mesmo, assim, no fechado, porque falta coragem, inclusive, de escrever o comentário aberto isso, né? Entendo. Então, vários comentários nesse sentido. Pessoas que você conhece, Não, pessoas que são não. identificáveis, são perfis que nem fakes. que nem me seguem. Que nem te seguem. Agora, tudo isso por causa da votação a favor da abertura da Da comissão. votação. A minha votação, eu me posicionei dias antes ainda, tá? Eu avisei o governo, avisei os meus amigos, falei, no domingo, meu posicionamento será esse. Então não peguei ninguém de surpresa. Alguém Muito do ético. governo tentou fazer mudar de ideia? Na verdade, assim, o que acontece? Não podemos ser hipócritas em falar que a gente não dialoga. É como tem um grupo da oposição, tem um grupo da base, todos os governos dialogam para discutir os projetos, né? E foi me perguntado, qual vai ser a sua opinião? A minha opinião sempre foi essa. E deixei muito claro o que seria feito. Mas é argumentativo, né? Não é ameaça de lado a lado, é conversa. Conversa, exatamente. Não tem nada de ameaça, não tem nenhuma imposição. Você tem que fazer isso. Comigo, não. Nem tem isso, assim, sabe? De forma nenhuma. Agora, Michel, o Lapena chegou a conversar com você para você votar favoravelmente ou não? Não, comigo não. Comigo eu tenho muito diálogo com ele porque o que acontece? Como líder do governo, do começo do ano, pela visibilidade que foi dada, eu fui procurado por muitas empresas. Muitas empresas mesmo que queriam entrar em contato com o governo, queriam dialogar com o prefeito, que queriam muito receber, ver a forma de pagamento que ia ser feita agora das contas anteriores dessas empresas. Então, meu contato com ele sempre foi levando demandas. Mas dificilmente ele participou de alguma reunião para falar sobre os projetos que vão para a Câmara. Na verdade, quem conversa com a gente bastante são os secretários, que explicam esse projeto do porquê que vai, do outro secretário por outro motivo. O Guidolin sempre está presente também. Então, assim, são pessoas, a parte técnica que conversa muito com a gente. O Guidolin chegou a pedir para você votar? Não. Ele perguntou a nossa opinião, qual seria o nosso posicionamento. E eu disse claramente. Agora, como é que você vê a formação desse, que vem sendo chamado aí da vergonha? Como é que Grupo da vergonha. Como é que você vê a formação desse grupo? Eu fiquei sabendo desse grupo no final da sessão já. Eu fiquei sabendo. Tanto é que algumas pessoas que estavam no plenário que viram o professor Michel, cuidado, porque tem um grupo sem você. Eu não sabia o que era, fiquei sabendo realmente no dia seguinte aqui. Né, você se sentiu traído? Acho que não. Acho que foi uma tentativa de ver o que eu fazia. O Michel deu graças a Deus. Eu não tava, não. Ainda bem que você não tava. Não tava. Tanto é que eu não faço parte de quase nenhum grupo, assim, sabe? Eu tô realmente, agora que eu saí da liderança do governo, focado no meu mandato mesmo, sabe? Porque nesses 3-4 meses eu fiz atendimento focado em prefeitura. Né? Ô, Michel, agora, pro jornalismo político, né, os bastidores são muito suculentos, né? Tem duas situações que circularam e que a gente tem oportunidade aqui de esclarecer. Que de fato a base do governo te achou um traidor, supostamente porque a tua ascensão à vice-presidência, né, o apoio dos partidos já estava condicionado ao livramento do Emanuel Sponton.
Ou seja, votariam em você desde que você tivesse se comprometido e você teria se comprometido. Isso houve ou não? Olha, essa informação não chegou em mim. E se chegar, eu coloco até a vice-presidência à disposição, porque eu não quero que meu voto seja atrelado a alguma condição. Então, se isso acontecer mesmo, deixa eu ter claro aqui. Se houver uma pressão de alguma forma, está à disposição, não tem problema nenhum com isso. E um outro burburinho é que na quarta-feira pela manhã, ou seja, depois da votação, teve assessor ou assessora de vereador da base passando na porta do teu gabinete se referindo a você como traidor. Teve alguma coisa assim ou não? Eu não estava no gabinete, mas chegou informação que houve alguma coisa nesse sentido. Tá? Uhum. Mas realmente eu não estava e talvez não... Você não ouviu? Não ouvi. Mas não te ouvi. disseram que teve? Me disseram que sim. Mas não é estranho você ser colocado como traidor, ou pelo menos dizem isso, se você desde o primeiro momento se mostrou contrário à votação com relação a esse assunto? Ou seja, Desde se você domingo, mostrou né, seu ele falou. ponto de vista já logo no começo, por que se cultivou uma certa esperança? O que a gente viu foi uma esperança, uma tentativa, se o Michel mudar de ideia, tá? Então, ou seja, se já havia algum ponto já decidido da sua parte, por que o ponto de interrogação nos comentários? Comentários quais? Da internet ou dos bastidores, Vamos assim? pegar o grupo aqui. Eu que fiz foi bem até um claro. teste ontem, porque ontem a gente teve reunião da base também para falar sobre os próximos projetos que vão para a Câmara. Eu falei, como será a recepção? Então foi natural, ninguém me perguntou nada, ninguém me argumentou, ninguém me colocou na parede. Não Sabe, tinha assim? climão. Climão nenhum. E você acha que essa atuação do presidente da Câmara, o Rafael De Angeli, deixa ele ainda com a governabilidade para tocar o legislativo? Porque ou você acha que afeta alguma coisa? Porque realmente o que ele fez, no mínimo, não foi ético, né? Participar de um grupo com o acusado, com o secretário de governo. Você sente Sem o vice-presidente? Sem o vice-presidente. Você sente que para a instituição não foi legal e ele pode perder a governabilidade ali? Eu acho que quem Pode vai... até perder o cargo, porque parece que tem até o Conselho de Ética sendo acionado, né? Eu estive conversando com a diretoria legislativa da Câmara, que eles são muito competentes, e foi unânime, eles disseram lá que não tem elementos para caçar a presidência dele. Então, assim, eu não sei quais serão as argumentações escritas no relatório que vem da oposição, mas os profissionais da diretoria legislativa têm esse parecer no momento de hoje. Né? No momento de hoje, eles falam isso. Mas Agora, isso muda a dosimetria. Ele pode, por exemplo, ser censurado, receber uma advertência? Isso sim, isso pode. Nada impede. Só mais uma coisinha rápida na linha do que ele perguntou. Você foi pressionado de uma certa maneira, mesmo tendo se posicionado desde o princípio. Aliás, eu te parabenizo pelo que você falou no púlpito. Você, inclusive, citou sua mãe e eu achei muito sincero. Você estava falando de dentro. O Balda e o Coronel também se colocaram desde o princípio por uma decisão de partido a favor de abrir a comissão processante. Você tem alguma noção se eles também foram pressionados nesse sentido? Olha, eu votei realmente devido pressões de um grupo que eu tenho de lideranças, sabe? Eu pergunto tudo lá. Qual que é o posicionamento nesse caso? A tua base. A minha base, isso. E eu usei de exemplo a minha mãe, por exemplo, porque eu sofri muito naquele projeto do ultrassom com ela. Porque realmente no meu coração não tinha maldade em votar não naquele momento, porque eu queria pedir uma vista para entender. Sem problema votar a favor na próxima sessão. E ela realmente me colocou na parede, eu me senti muito mal com aquilo. Né? Agora... E aí, dessa vez ela falou assim, Michel, vote com o seu coração, a educação que você teve. Então isso me levou muito, né? Agora, isso é a sua base, isso é o seu partido, dissesse, Michel, vote pela não formação da comissão. Com o que você tem em mãos hoje, com as provas que você tem em mão, porque o De Angeli disse ontem que se não aparecer mais nada, ele condena realmente o vereador a perder o cargo. E você? Você atenderia a base ou você iria com seus princípios? Dizendo, eu vou contra a base porque o que estou vendo aqui realmente é... Eu fui integrante da comissão de ética, eu fui um dos 5 que estavam lá, então acompanhei todas as entrevistas, né? O Luiz estava presente lá. Eu acho ainda que o Ministério Público é o órgão mais competente para fazer isso. Eu acho ainda isso. Mas o que você viu?
se você tivesse que votar hoje, por No exemplo... dia de hoje, sim, claro. Da mesma forma que eu abri, eu votaria para caçar no dia de hoje, sim. Não tenha dúvida. Não Então, tenha dúvida. o que foi apresentado ali não tem a menor Eu dúvida. acho que até por isso que eu votei sim, para que ele agora faça a defesa dele. Essa é a chance dele de se defender. Não há dúvida. É porque agora, a única forma que tem ele, ou a própria justiça, provar que os PIX eram falsos. Mas eu fico assim, até admirado, porque a gente está sempre esperando o movimento do Esponton que não vem, né? Aí ele não falou com a imprensa, mas vai se defender na comissão de ética. Aí vai na comissão de ética fica claro, não, mas ele vai se defender na justiça. Então eu só interpreto de uma forma, ele vai só se defender na justiça mesmo. Porque ele vai argumentar a partir da parte técnica do processo, ou seja, essa prova não tem validade porque não veio do Ministério Público, a data, né, correta aqui do processo é essa. Ele vai na questão técnica, ele não vai atacar o argumento, porque lá na comissão de ética não tem essa tecnicalidade, tem que atacar o argumento. Então ele vai tentar fazer a defesa em cima de questões técnicas. Essa testemunha não tem validade por causa disso, isso aqui é da legislatura passada, então não tem impacto nessa. Ou seja, o argumento, o fator PIX, o recebimento de pagamentos, que é considerado ilegal, ele não tem como atacar. Agora, você fez uma declaração ali que você votaria sempre pela legalidade, né? Agora, me diga uma coisa, tem todo um movimento nacional sobre a questão da anistia àqueles que atacaram Brasília. Se você tivesse na Câmara Federal, qual que seria o seu voto? Eu acho que a anistia hoje virou um discurso político e partidário, né? A direita, ela quer anistia, a esquerda anti-anistia, não quer a anistia. Eu acho que assim, nós temos que avaliar o quê? O peso que está sendo colocado nas pessoas que estão presas hoje, né? A diferença dos crimes que eles praticaram, porque sim, praticaram crime, tá? Não estou falando que tem que ser inocentado, mas é um peso diferente para quem cometeu aquele crime, para outros também contra a Constituição. Eu acho que o direito à ampla defesa tem que existir, coisa que não está acontecendo para eles. Eles têm que defender. Qual é a mesma chance que a gente está dando em Araraquara? Que se defenda. Agora, por exemplo, aquele sujeito que foi condenado a 17 anos por ter arrebentado o relógio ali. Então, com a dosimetria do elemento... Mas não é só pelo relógio. Então, mas é isso que eu digo. O relógio São mais... 5 crimes, Madalena. Então, que soma as penas mínimas dá um... É porque a moça do batom, né? A moça do batom. Mesma coisa. Ela foi condenada... Você acha que a moça do batom ela é inocente? Olha, eu não tenho... Eu não acompanho muito isso. Na verdade, eu tô muito por fora, porque hoje eu tô com... a partir do momento que eu entrei na Câmara Municipal, eu tô respirando Araraquara o tempo todo. Tanto é que se eu abrir a minha agenda hoje, eu estou atendendo de 7 a 8 pessoas por dia. Então, até a minha saída da liderança do governo foi por isso, para eu voltar para minha base que me colocou aqui hoje, né? Para eu conseguir atender os pedidos deles, para eu conseguir olhar para a cidade de forma diferente. Porque quando eu entrei na Câmara Municipal, eu vou te dar um exemplo, a nossa base é muito inexperiente. A gente não tem a parte retroativa de todas as leis que estão indo para a Câmara hoje. E a gente tem que ter uma dedicação diária muito grande, Madalena. A gente tem que estudar mesmo, assistir sessões antigas para ver como foi discutido, para tentar argumentar de forma pequena ainda com a oposição, que são muito competentes. Exato. Dos 5 vereadores, 4 foram reeleitos, sim, por exemplo. Exatamente. Na oposição você tem Agora, 2 ex-vice-presidentes da Câmara, né? Viu, Michel, eu só coloquei... Inclusive um ex-vice-presidente da Câmara que foi candidato a prefeito que conhece Araraquara de A a Z, né? Ex-vice não, ex-presidente. Não, dois ex-presidentes. Eu só coloquei a questão, né? Porque quando você fez o seu depoimento que nós vimos aqui pela manhã, você citou a Lava Jato, né? Por isso que eu fui lá. Porque a Lava Jato, por exemplo, na minha visão, foi um mocinho que eu acreditava também naquela época que fosse um mocinho e de repente o mocinho era o bandido, né? Você citou a Lava Jato. Porque o Moro, a meu ver, deve estar preso. E não poderia estar como deputado nem como senador, tá? Porque ele foi um bandido. Ele simplesmente negociou com... Ele tabelou com o promotor. Então, quer dizer, tem algumas questões da Lava Jato que foram corretas, mas uma delas lá foi um crime realmente que ele deveria estar na cadeia e não como senador, né? Por isso que eu coloquei essa questão... Madalena, eu vejo a parte da Lava Jato nos depoimentos das empreiteiras que anunciaram, que disseram que enviaram dinheiro. Então isso é muito forte para mim, me pega muito isso. Quando eles assumem o erro,
que enviaram para conta Algumas desse, daquele, devolveram daquilo. o dinheiro, Devolveram. Então, quando devolve o dinheiro, você está assumindo que realmente você recebeu um dinheiro público. É isso que eu digo a você, mas isso o Fernando Henrique Cardoso já havia denunciado. E o jornalista que morreu até do Paulo Francis, porque ele denunciou exatamente o que havia. Nossa, a Petrobras atacou ele, até ele tem um ataque fulminante do coração. Então, quer dizer, a coisa não seria só da Lava Jato hoje. A Lava Jato era velha, era antiga, explodiu exatamente ali porque abriu-se a possibilidade de você fazer investigação, coisa que não havia antes, como a questão do INSS, né? Sim. Sabe? Passou 2018, 2019, e estou dizendo a você que não tem inocente ali, não. Eu acho que a atual administração Lula demorou muito para tomar uma posição. Tem culpa também. Sabe? Então, quer dizer, todos eles ali não tem inocente. Quer dizer, sabe, tinham denúncias de que havia esse aproveitamento do dinheiro dos aposentados e ninguém fazia nada. Sabe, de repente a coisa explodiu, mas a coisa vinha rolando desde 2016, né? 2016. Alguma coisa mais, Não, eu queria voltar para o assunto local, por exemplo, porque aqui eu já fiz críticas a você, mas dessa vez a gente fez o elogio porque você realmente votou dentro do que você acha, dentro da legalidade, porque nenhum político pode pensar primeiro nele ou no partido em detrimento, na minha opinião, né, ao que é de interesse público. Não se pode passar pano para a corrupção. E você ficou decepcionado em algum momento, por exemplo, com a base do governo, com o secretário de governo que estava diretamente ligado a essas negociações, o Guidolin, ou com o prefeito? Porque quando ele foi eleito, quando o Lapena foi eleito, vocês também, vocês batiam muito em investigar contra a corrupção, tem muita coisa errada em Araraquara, o Edinho deixou muitas dívidas, enfim. Então vocês eram, assim, com um discurso forte de legalista. E aí, na primeira... eu vou dizer para você que tem provas, né? O Ministério Público provou lá que tem os PIX. Na primeira ação do governo, para realmente mostrar isso na prática, que é contra a corrupção, me parece que foi feito todo uma forma de blindar o Sponton. Mais preocupado com a questão política do que com a questão da honestidade. Então você se sentiu decepcionado com essa sua base, e se isso te faz até pensar em mudar de partido ou não, ainda não é para tanto? Não, como eu deixei também o cargo à disposição de vice-presidente, caso eu seja colocado na parede de alguma forma, para eu pensar em partido, eu preciso também ser ameaçado de alguma forma, caso que não aconteceu, em nenhum momento. Até que eu falei até pro Luiz ontem, eu falei, essas pressões que talvez tiveram com outros vereadores, não teve comigo. Porque realmente depois que eu falei que talvez que eu votaria sim na abertura, eu tentei me afastar um pouco. Eu cheguei até acho que 20 para as 3 na sessão da terça-feira, subi direto no plenário, não tive contato com quase ninguém, sabe? Ninguém me encontrou na escada subi e sentei. Então realmente eu tentei evitar um pouco o diálogo ali para realmente não desgastar, sabe? Não desgastar nem a parte de lá e nem cá. Para realmente eu cheguei fechado e inclusive eu coloquei até o meu voto já na própria declaração, na discussão mesmo, né? Para realmente não... Quanto mais rápido for, acho ótimo. Vocês fazem reuniões regulares na bancada do PL? Inclusive, logo que começou a sessão, eu falei, vamos pedir a inversão da pauta para que esse item seja discutido o mais rápido possível, que é o que está todo mundo esperando, né? É muito difícil a gente pensar que as bancadas não trabalham de forma organizada, né? Discute internamente, toma uma posição. A bancada do PL se reúne com regularidade, não. Sempre antes das sessões, semanalmente? Do PL, se aconteceu, foi uma vez só. Verdade. O que acontece sempre em reunião da base, assim, com todos juntos ali. Sobre projetos. Sobre o projeto da terça-feira, mas sobre política, falar o cenário político, assim, dificilmente discutir acontece. Posições coletivas não acontece. Geralmente tem secretários presentes? Isso, quando tem algum projeto que o secretário quer explicar, ele vai nas nossas reuniões e explica. Mas a gente tá... O que eu sinto que tá melhorando essas reuniões a cada dia. Até com um pedido da oposição, que fala a justificativa tem que vir melhor, tem que vir no nosso relatório o número do ofício e o protocolo e o número do projeto de lei. Então, assim, tá vindo cada vez mais robusto essa organização pra gente. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando eu tava antes da campanha, fazia um treinamento com a nossa equipe, a gente fazia um texto. Michel, você vai falar esse texto, mas te perguntarem isso, qual que é a sua resposta?
te perguntarem aquilo, qual que é a sua resposta? Então a gente tenta entrar no assunto e estudar de forma ampla aquele assunto. E até tentar imaginar qual seria a pergunta daquela pessoa e qual que seria a sua resposta. Então, a gente ainda não tem esse preparo na base. Você vem com a justificativa pronta, aí cai na pegadinha que acontece na sessão. Mas aconteceu isso no ano de 2019. Aconteceu isso no ano de 2000, a gente não tem a resposta. Porque a gente não tem esse estudo técnico profundo passado daquele projeto de Michel, lei, sabe? Vocês falam da inexperiência, né? Eu que acompanho todas as sessões da Câmara, eu vejo que tem um certo quê de desorganização, que acompanhando outras legislaturas, geralmente os projetos iam para a Câmara com uma certa antecedência e todo mundo dava uma estudada antes. Eu nunca vi, nas outras sessões que eu acompanhava, tanto pedido de inclusão. Inclusive, nessa sessão, num momento bastante tenso, um projeto muito interessante, por sinal, que o prefeito quer vender créditos futuros para poder melhorar o fluxo de caixa. Eu, se estivesse lá, votaria a favor. Mas ele chegou no dia, depois das 3 horas da tarde, interrompeu a sessão, teve que tramitar por uma série de comissões, atrasou tudo. Esse tipo de coisa não atrapalha? Esse tipo de coisa não poderia ter ficado, por exemplo, para a sessão seguinte? Porque eu acho que isso atrapalha os novatos. Eu não estou falando de você, Sim. porque você já foi líder de governo, tem um pouco mais de experiência, mas o pessoal que está realmente ainda um pouco cru fica completamente perdido, porque esse não é o trâmite normal de uma sessão. Isso foi uma exceção, eu acho, devido ao tamanho do projeto. Porque na segunda-feira o Roberto Pereira foi na Câmara Municipal e ele conversou com todos os vereadores que estiveram lá, quase todos da oposição, para realmente que, tirar dúvida, votaram a favor. Que votaram a favor. Então, nesse caso, foi devido à urgência que precisaria para abrir licitação, para vender a dívida para bancos, para abrir já um diálogo com essas empresas, sabe? Então, assim, foi algo fora do comum. Mas realmente, se acontecer isso sempre, acaba com a sessão. Eu já cheguei a ver, por exemplo, 10, 12 pedidos de inclusão num dia só. Não tem como isso já chegar um pouco antes para poder ter uma pauta pré-definida? Na verdade, vocês ficam perdidos, eu sinto. O projeto chega antes sempre. Ele chega antes. Mas ele é colocado por inclusão no dia. Ele não vem na ordem do dia, né? Bom, tá aí... alguma coisa a mais? Acho que não, né? Não, deixa eu fazer uma pergunta para o Michel, que eu tenho uma curiosidade aqui bem rapidinho, Madalena. No dia da votação, você deixou seu telefone ligado ou desligado? Deixo sempre ligado. Você recebeu muitas ligações ou nesse dia você preferiu não atender as ligações? De quem? Do qualquer governo? Pessoa que te ligou. Qualquer pessoa que tenha, de repente, tentado conversar com você nessa... Que a impressão que você está dando para a gente aqui é o seguinte, você já foi focado. Tanto é que você disse que você chegou até um pouco depois do horário para chegar, para evitar qualquer tipo de comentário. Mas ninguém tentou te contatar antes da votação? No dia, por telefone? A única pessoa que eu conversei antes da sessão, no dia, foi com o Delmiran. Eu conversei muito com ele. Ele falou também que talvez me seguiria votando sim, né? A única pessoa. Depois eu fui embora da Câmara Municipal e eu voltei só faltando 20, 30 minutos pra sessão mesmo. Mas do governo ninguém me ligou esse dia, não. Tá aí. Ô, Madalena, tem uma pergunta que todo mundo quer ouvir. Mas eu acho que ele não vai responder, mas temos que falar. Por que você acha que o governo está querendo proteger tanto esse Pontão? Olha, eu não sei se é uma proteção ou é gratidão por ter estado junto com o governo, por ter passado por todos esses problemas, ameaças e pressões que estavam do outro lado e agora estão junto com a base, sabe? Eu acho que mais é ter uma gratidão do que realmente ter algo de... que tem algo tem escondido alguma coisa nesse sentido, sabe? Tá aí. Muito obrigado, viu, Michel? Então, obrigado a você pelo convite. Então, quer dizer, a questão das ameaças, né? Eu, sinceramente, acho que tem uns elementos da extrema-direita que não querem partir para o diálogo. Porque eu creio que as pessoas ameaçam com violência, vai te pegar, sabe? Isso é muito ruim. Isso traz intranquilidade e, acima de tudo, insegurança para as pessoas, não é isso? É isso aí. Muito obrigado, Michel. Obrigado. E assim a gente vai vendo como é que vai ser o desdobramento nas próximas sessões da Câmara. Certamente serão sessões bastante agitadas. Um abraço e um bom dia. Eu estou à disposição, gente. Muito obrigado. Jornal da EBM.